Bom dia, boa tarde, boa noite, senhores. Tudo certo? Estamos aqui para falar de mais um conteúdo das escolas da administração, na nossa disciplina de Fundamentos de Administração. Beleza? E nós hoje vamos falar de uma escola que ela vem se diferenciando, ela evolui um pouco das escolas que nós já estudamos. Por quê? Porque a ideia dela é olhar o todo. Aqui, ó, nós temos a nossa abordagem, a nossa escola estruturalista da administração. Professor, como assim olhar o todo? Então a ideia aqui é valorizar a organização como um todo, ou seja, a estrutura, não somente analisar a parte social, psicológica, que avaliava as relações humanas, mas também não avaliar somente a parte do lucro, lá que nós vimos nas escolas clássicas, né? Na escola clássica, escola científica da administração. Então, é tentar olhar um pouco mais para o todo. Lembrando que a abordagem estruturalista advém aí da abordagem burocrática da administração. E qual que era a necessidade aqui? É olhar a organização como uma instituição complexa, onde os grupos se interagem enquanto indivíduo e aonde eu posso olhar a estrutura também da organização, ou seja, o todo das suas partes. A interdisciplinaridade das ciências ela é muito importante aqui, né? Lembrando que nós temos algumas questões quando a gente vai falar de interdisciplinaridade das ciências. Como assim, professor? Quando nós falamos aqui de várias áreas da administração, a área lá de logística, de produção, financeira, contabilidade, todas elas o que? Interagindo entre si. Ou seja, o profissional aqui na abordagem estruturalista, ele começa a ser o que? Multitarefas. Ou seja, ele assume várias tarefas e multifuncional, assumindo várias funções dentro da organização. Ou seja, aquele funcionário que trabalha em várias áreas da organização. E aí nós temos o conceito de sinergia. Professor, como é esse conceito de sinergia? O conceito de sinergia é que o todo ele é maior do que a simples soma das partes. Professor, como assim? Ou seja, o resultado, aquele resultado final do todo, ele é maior do que a simples soma das partes, ou seja, que os indivíduos estejam trabalhando individualmente. Aqui eu estou falando de quê? Especificamente mais de trabalho em equipe, onde a equipe consegue produzir um resultado muito maior quando eu coloco do que se eu tivesse colocado esses indivíduos para trabalhar sozinhos. Um exemplo muito interessante que a gente dá aqui são as equipes, principalmente de modalidades esportivas. Um exemplo específico do futebol. Às vezes você tem um time montado, né? Para quem lembra ou já ouviu falar dos Galácticos do Real Madrid, que foi um time montado com os melhores jogadores do mundo, porém não produziu tanto resultado quanto deveria. Já às vezes algum time mais modesto, mas que consegue um trabalho em conjunto, a equipe trabalha bem, consegue resultados melhores. Então, aqui a sinergia está nesse conceito, ou seja, voltada para o conceito de construção de grupo, construção de equipe, onde o resultado ele é produzido muito maior do que se a equipe estivesse trabalhando individualmente. Ok? E aí a gente tem a ideia do homem organizacional, que eu já falei ali atrás para vocês. É aquele homem, aquele indivíduo voltado para quê? Para o todo, para trabalhar sendo multifuncional, multitarefas. Em muitas empresas é conhecido como um bombril, né? O faz tudo. Mas essa é a ideia do homem organizacional aí, que assume várias tarefas, várias funções e tem elementos, né? Principalmente aqui, ó, como a flexibilidade, faz algumas mudanças. E eu coloco, professor, mas esse indivíduo seria um ser político? Como assim político, pessoal? Aqui eu estou falando daquele indivíduo que ele consegue ter uma tolerância em algumas decisões. E às vezes é necessário, ou seja, o homem organizacional é aquele indivíduo que ele vai saber ouvir
as várias partes interessadas para poder tomar uma decisão melhor. Beleza? Então, continuando aí, nós vamos falar de algumas tipologias, né? Tipologia de Etzioni aqui na nossa organização, né? Na ideia aqui, como a divisão do trabalho, poder, responsabilidades, né? Alguns centros de poder, substituição de pessoal. No nosso próximo vídeo, nós vamos abordar algumas dessas tipologias e como elas são organizadas dentro de uma empresa. Ok, pessoal? Até o nosso próximo vídeo.